Bom dia, meu nome é Lucas Santos. Estou junto com meu colega Joaquim Manajás para apresentar o tópico As Línguas Aproximativas, do livro de Luiz Jean Calvé, Sociolinguística, uma introdução crítica, da disciplina de Sociolinguística da professora Edna. Nós somos da turma de 2024.3, licenciatura em Letras em Inglês. Para fazer uma breve introdução do que a gente vai abordar, eu trouxe esses dois autores, Gorovitz e Lopes, que falam justamente do que o Calvé trouxe no livro. Tendo como exemplo o advento da informática e dos múltiplos meios comunicacionais em escala global, se faz cada dia mais presente o uso de termos de origem inglesa, tida na área como língua franca, os chamados anglicismos. Então, nós vamos abordar justamente esses termos, língua franca, e essas línguas que são usadas com um propósito simples, de fazer trocas comerciais, de fazer intercâmbios, trocas internacionais, que não tem um propósito, não tem um objetivo de, de adquirir a segunda língua. O único propósito é só fazer trocas. No livro, ele traz um exemplo do turista e o imigrante em relação à língua. O turista, ele está apenas de passagem. Essa pessoa tentará criar uma terceira língua que tanto ele como a comunidade que se encontra conheça, ou seja, uma língua veicular, aquela que é empregada para a comunicação entre grupos que não têm a mesma primeira língua. Então, por exemplo, algum turista vai para a Europa, para a França, para o Canadá, para os Estados Unidos, sem aprender a língua, porque ele está ali de passagem, ele não precisa conhecer, ser fluente na língua, ele precisa conhecer só alguns termos, os termos que ele precisa, os termos do cotidiano. Ou então ele vai ficar gesticulando. Por exemplo, se ele vai a algum restaurante, ele vai apontar, ele vai perguntar quanto é, ele vai fazer algum tipo de mímica para saber o preço, para fazer pedidos. Então, o turista está apenas de passagem, ele não precisa adquirir a língua do lugar onde ele está. Já o imigrante, ele tem a intenção de permanecer. Ele foi para lá para conseguir alguma oportunidade de emprego, para alguma melhora na saúde, na educação. Então, trata-se daquela pessoa que pretende se instalar nessa comunidade. Então, é necessário adquirir a língua da comunidade acolhida. E essa é a realidade de muitos trabalhadores imigrantes que vão para o seu país de acolhida sem saber a língua, sendo forçados a adquirir essa língua no meio ambiente, no ambiente de trabalho, perdão. Um contexto atual que eu posso trazer aqui são os imigrantes aqui da América Latina que vão para os Estados Unidos, tanto para conseguir trabalho, tanto para melhorar a saúde, dar alguma oportunidade para os filhos. E aí eles são forçados, claro, porque lá nos Estados Unidos falam inglês, só inglês, e eles têm que adquirir a língua inglesa no ambiente de trabalho. E o que é algo difícil, né? E aí o Calvé traz um diálogo entre um espanhol e um francês lá em Paris. O francês pergunta: Voulez-vous que nous avons de venir en France? E aí eu não vou conseguir ler o segundo diálogo, o segundo tópico aí, mas tem alguns problemas nessa fala do espanhol. E ele traz aqui o termo espanhol no francês, o termo espanhol no texto francês. Por que, em vez de pourquoi, outra em vez de autre? Então ele está misturando as línguas ali, ele coloca palavras do espanhol na sua fala, enquanto fala francês. Termos inventados produzidos por uma interferência entre as duas línguas. Escrire, em vez de escrire, em espanhol é escrever. Então, com a chegada dele ali em Paris, ele acaba inventando termos que nem existem. Termos que podem até confundir ali no meio do diálogo, ali no meio da conversa. Mas ele está tentando se comunicar. Misturas sintáticas. Je vais meter em vez de je vais me, que significa colocar, onde encontramos ao mesmo tempo um segmento espanhol e um mau uso do particípio passado irregular do verbo mettre, etc. Então a gente pode ter
vários problemas durante a aquisição da segunda língua, né? O imigrante está tentando se adequar àquele lugar, então ele acaba cometendo os erros gramaticais, ele inventa palavras, ele confunde verbos, ele não consegue conjugar corretamente, mas é algo normal, é algo que acontece. A língua franca, Sabir e Pidgin. Um grupo social confrontado por outro grupo social cuja língua ele não fala e que, por sua vez, também não fala a sua. Então, nessa situação, não é um indivíduo que não fala a língua de outro indivíduo. Nesse caso, é um grupo social que é confrontado por outro grupo social e ali não há uma língua comum. Um não fala a língua do outro e não há uma terceira língua disponível que ambos falem. Ou seja, uma terceira língua que seja comum entre os dois ou mais grupos. Não há essa língua comum. Nesse caso, surge a criação da língua franca, que é a língua mista, que vem nesse contexto, nessa urgência de dois povos ou mais que precisam se comunicar em urgência e não tem essa língua comum. Então acontece essa língua aproximativa, que é chamada de língua franca. A língua franca ela vem do italiano língua mais o francês, referindo-se a uma língua mista usada por comerciantes no Mediterrâneo na Idade Média, misturando francês, italiano, grego e árabe, entre outros. É um idioma adotado para facilitar a comunicação entre pessoas que falam línguas nativas diferentes. Ou seja, aqui a língua franca ela é justamente essa língua que torna-se esse meio de comunicação entre dois povos ou mais, porque não há esse conhecimento dessa língua do outro povo, então eles criam essa língua comum, essa língua franca, que vai se tornar essa língua comum para ambos os povos ou mais, porque ela vem justamente nessa intenção de facilitar essa comunicação, que naquele tempo ela era urgente, então não havia o tempo necessário para se aprender as normas gramaticais, vocabulário de uma outra língua. Então ocorre a criação da língua franca, que é essa língua mista, que vai juntar essas duas ou mais línguas, de modo que aqueles povos que estejam ali nesse meio vão entender. Então a língua mista ela é necessária quando há essa necessidade de comunicação, e ela só funciona quando ambos os povos entendem aquela língua, porque ela é uma língua mista de ambas as línguas dos povos originários que estão inseridos nessa língua franca. Ou seja, quando ambos entendem aquela língua, aqueles símbolos, aquela comunicação, é a língua franca. Um exemplo de língua franca vem do texto de Molière, que é um escritor francês, e ele dá alguns exemplos de palavras que são misturadas do francês com o espanhol e dá a tradução, para a gente ver como é que na prática uma língua franca ela acontece. No texto de Molière, que aqui é a língua franca, se ti sabir, que na tradução seria se sabes, te respondir, que seria respondas, se não sabir, se não sabes na tradução, tazir, que significa cala-te, mi estar mufit, que sou mufit, ti que estar si, tu quem és na tradução, e não entendi, que é se não compreendes. Ou seja, aqui a gente já consegue visualizar essa mistura das duas línguas, que no caso é o francês e o espanhol, em que elas vão se misturar de modo que aqueles povos eles vão entender. Aqui, uma característica da língua mista é que ela não tem a pretensão de se tornar uma língua própria futuramente. Ela não avança para se tornar essa língua própria, essa língua que vai se tornar uma outra língua. Mas há casos em que uma língua franca se tornou, que foi o caso do inglês franco, que era o inglês com o francês, que se tornou uma língua própria. E aqui já entra a Sabir e o Pidgin. O Sabir é justamente essa característica da língua mista, onde ela não tem regras gramaticais complexas, ela não é ampla, é um vocabulário limitado, porque é aquele vocabulário justamente voltado para aquela situação que era muito agregada ao comércio, porque ela era praticada
entre comerciantes no Mediterrâneo, na Idade Média. Então é aquele vocabulário limitado, determinado para certas situações, para que houvesse aquela comunicação. Já o Pidgin é o oposto. O Pidgin ele vai ser uma língua franca mais ampla, mais complexa, que vai abranger mais vocabulários, justamente para que a comunicação aqui não se limite a frases prontas. Não, vai ter essa maior amplitude, essa maior complexidade e essa maior escala de comunicação. Essa seria a diferença entre o Sabi e o Pidgin. E aqui são as nossas referências. E é isso. Obrigado.